o último passeio em vida. Há 20 anos eu ganhava vida como motorista de táxi. Era uma vida de cowboy própria, para quem não deseja ter patrão. O que eu não percebi é que aquela vida era também um mistério. Por motivo de eu dirigir no turno da noite, o meu táxi tornou-se um repositório de contos, reclamações ambulante, às vezes um confessionário. Os passageiros embarcavam e se sentavam atrás, totalmente anônimos. Ali eles contavam os episódios de suas vidas, as suas alegrias, as suas tristezas. Encontrei pessoas cujas vidas surpreenderam-me, enobreceram-me, fizeram-me rir e chorar. Mas nenhuma tocou-me mais do que uma velhinha que eu peguei tarde da noite. Era agosto. Eu havia recebido uma chamada de um pequeno prédio de tijolinhos de 4 andares em uma rua tranquila do subúrbio da cidade. Eu imaginara que iria pegar pessoas no fim de festa, ou alguém que brigara com um amante, ou talvez um empregado indo para a madrugada de alguma fábrica da parte industrial da cidade. Quando eu cheguei às 2:30 da madrugada, aquele pequeno prédio estava escuro, com exceção de uma única lâmpada acesa na janela do térreo. Nessas circunstâncias, muitos motoristas teriam buzinado 1 ou 2 ou talvez 3 vezes, esperariam apenas 1 minuto e então iriam embora. Mas eu já tinha visto inúmeras pessoas pobres que dependiam de táxis como o único meio de transporte a tal hora. A não ser que a situação fosse claramente perigosa, eu sempre ia até a porta. Este passageiro pode ser alguém que necessita de ajuda, eu pensei. Assim, caminhei até a porta e bati. 1 minuto, respondeu uma voz débil e também idosa. Eu ouvi alguma coisa ser arrastada pelo chão e depois de uma longa pausa, a porta abriu-se. Aquela porta abriu e uma pequena senhorinha apareceu. Ela estava usando um vestido estampado e também um chapéu bizarro. Aliás, mais parecia com uma caixa com véu. Era um daqueles usados pelas senhoras idosas nos filmes da década de 40. Ao seu lado, havia uma pequena malinha de nylon. O apartamento parecia estar desabilitado há muito tempo. Toda a mobília estava coberta por lençóis. Não havia relógios, roupas ou utensílios sobre os móveis. Em um cantinho havia uma caixa com fotografias e vidros. O senhor poderia levar a minha mala até o carro? Ela me pediu. Eu então peguei aquela malinha e caminhei vagarosamente para o meio-fio. Ela ficou agradecendo a minha ajuda. Não é nada, senhora. Eu apenas procuro tratar os meus passageiros do jeito que eu gostaria que tratassem a minha mãe, eu disse. Oh, você é um bom rapaz, isso sim. Quando embarcamos, ela então deu-me o endereço e me pediu. O senhor poderia ir pelo centro da cidade? Mas, senhora, não é o trajeto mais curto, alertei-a prontamente. Eu sei, filho, e não me importo. Na verdade, não estou com pressa. O meu destino é um asilo de velhos. Naquele momento, eu então olhei pelo retrovisor. Os olhos daquela velhinha estavam marejados, brilhando. E ela então continuou a falar. Sabe, filho, eu não tenho mais família. O médico me disse que eu tenho pouco tempo de vida.
Naquele momento, eu disfarçadamente desliguei o taxímetro e perguntei: "E qual o caminho que a senhora deseja que eu tome?" Nas 2 horas seguintes, nos dirigimos pela cidade. Ela mostrou-me o edifício que, em certa ocasião, trabalhou como assessorista. Nós passamos por um bairro em que ela e o esposo tinham vivido como recém-casados. Ela pediu-me que passasse em frente a um depósito de móveis, que havia sido um grande salão de dança que ela frequentava quando mocinha. De vez em quando pedia-me para dirigir vagarosamente em frente a um edifício ou uma esquina. Era quando ela ficava então com os olhos fixados na escuridão, sem dizer nada, e olhava. Ela olhava e suspirava. E assim rodamos a noite inteira. Quando o primeiro raio de sol surgiu no horizonte, ela então disse de repente: "Estou cansada e pronto. Vamos agora." Seguimos então em silêncio para o endereço em que ela havia me dado. Chegamos em um prédio rodeado de árvores, uma pequena casa de repouso. 2 atendentes caminharam até o táxi assim que paramos. Eles eram amáveis e atentos, e logo se acercaram daquela velha senhora a quem pareciam esperar. Eu então abri o porta-malas do carro e levei a pequena malinha até a porta. Aquela senhorinha já estava sentada em uma cadeira de rodas. Ela perguntou-me pelo custo da corrida. "Quanto lhe devo?" perguntou ela, pegando a bolsa. E eu então, olhando para ela, respondi: "Nada." "Mas você tem que ganhar a vida, meu jovem." "Não se preocupe, senhora. Há outros passageiros." Quase sem pensar, eu então curvei-me e dei-lhe um longo abraço. Ela me envolveu comovidamente e devolveu-me com um beijo afetuoso e repleto da mais pura e genuína gratidão, e disse: "Hoje, filha, você deu a esta velhinha bons momentos de alegria. Momentos como eu não tinha mais há tanto tempo. Só Deus é quem sabe o quanto você fez por mim nessa noite. Obrigado, meu amigo. 1000 vezes obrigado." Eu então apertei a sua mão pela última vez e caminhei em direção ao carro, sem olhar para trás, pois as lágrimas corriam-me abundantes pela face. Atrás de mim, uma porta foi fechada. Era o som do término de uma vida. Naquele dia, eu não peguei mais passageiros. Dirigi sem rumo, perdido nos meus pensamentos. Eu mal podia falar. 2 dias depois, tomei coragem e voltei naquele asilo para ver como estava a minha mais nova amiga. Os enfermeiros me disseram então que na noite anterior ela adormecera para sempre, em paz e feliz. Eu então fiquei a pensar se a velhinha tivesse pego um motorista mal educado e raivoso, ou então algum que estivesse ansioso para terminar o seu turno. Oh, meu Deus! E se eu houvesse recusado aquela corrida? Ou tivesse buzinado apenas uma vez e ido embora? Ao relembrar, creio que eu jamais tenha feito algo mais importante na minha vida até então. Em geral, nos condicionamos a pensar que nossas vidas giram em torno de grandes momentos. Todavia, os grandes momentos frequentemente nos pegam desprevenidos e ficam guardados em recantos que quase todo mundo considera sem importância. E quando nos damos conta, já passou.